Boa noite, Heitor. Tudo bom? Heitor, tá me ouvindo? Parece que ele entrou, né? Mas, Heitor, pessoal, quem for falar tem que desativar o mudo, tá? Ô, professor, eu acho que o dele ele não vai conseguir falar, não. Eu só tô mandando mensagem para ele aqui para ver se ele tá conseguindo te Pô, escutar. pode? Ô, professor, pode começar a aula que ele tá conseguindo te ver e te escutar. Ótimo. Então tá, gente. Boa noite, então, todo mundo aqui. A Ana, a Fernanda, as Fernandas, né? O Heitor e o Rodrigo, né? A aula de hoje a gente vai versar sobre o encontro da unidade 3.2, tá? A unidade 3, encontro 2. E eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês vão ver que o tema ele é curto, porém o cálculo é um pouco mais complexo, tá? Não é muito difícil, não, mas também não é muito fácil, tá? Eu acho que vocês estão vendo minha tela, não estão? Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô. Perfeito. Sim. Então, é o seguinte, assim como na aula passada, a gente viu o custeio, gente, não sei se vocês lembram, por encomenda, agora a gente vai ver o custeio por processo, tá? E um processo de produção contínua, basicamente, tá? Então, o que que acontece? Esse rateio de custo, que é o CIP, né? Custo indireto de fabricação por produção contínua, é como vocês imaginassem que a empresa ela produz unidades, tá? E nem todas as unidades ela consegue acabar no final do mês. Parte dessa produção ela fica semi-acabada e o mês acaba sendo, né, virando o mês e ela fica com essas unidades aí sem concluir, tá? E aí vem a grande questão, como que eu faço o rateio desses custos, sendo que o meu componente, né, minha peça, aquele material, ele não terminou de ser produzido. A gente sabe que em determinados meses o meu custo ele varia, né? O meu custo varia em janeiro, varia em fevereiro. E aí, como que eu faço? É isso que a gente vai entender na aula de hoje, tá? Em casos de produção contínua, a gente rateia o custo indireto de produção, tá? De uma forma contínua, de uma forma mensal, tá? Pode ter alguma relação, né? O período deve ter alguma relação com a sazonalidade da empresa, às vezes produz mais, produz menos. Então, o objetivo do rateio é estabelecer a distribuição dos CIPs em cada unidade produtiva, de acordo com os gastos realizados no período daquela produção. Então, gente, agora, se a gente tinha um conceito mais amplo de FIFO, desta vez a gente vai trabalhar um conceito mais refinado, tá? Do FIFO. E como que a gente faz isso, né? É igual uma balança. Eu vou fazer um equivalente de produção. Eu tento balancear as quantidades iniciadas hoje, finalizadas no futuro, com o número de unidades equivalentes de produção, tá? Então, olha, uma empresa pode iniciar a sua produção em determinado período e terminá-la em outro. Geralmente o que acontece, principalmente produtos não perecíveis.
Nesse caso, assumimos o equivalente de produção, ou seja, que as unidades não acabadas são equivalentes a uma determinada quantidade de unidades acabadas. Exemplo, tá? Por exemplo, a empresa produziu 40 unidades, né? Iniciou em janeiro, 40 unidades, e terminará em fevereiro. Então, o que a gente faz, né? Por exemplo, se a produção de 40 unidades iniciou-se em janeiro e terminará em fevereiro, então é justo para fins de cálculo e rateio de custos que tal quantidade inacabada equivale a 20 unidades acabadas. Na verdade, o que está falando é o seguinte, olha, imagina que você começou uma produção e você fechou fevereiro com uma produção X, tá? Começou com 0 e terminou com 40. Se você vai ter unidades inacabadas no seu processo produtivo, é justo que você, para essa unidade inacabada, tá, rateie uma parcela dela, fique alocada em janeiro, e a outra parcela alocada em fevereiro. Eu vou explicar, gente, daqui a pouco, num exemplo prático, vocês vão ver, no exemplo mesmo, o que é esse 50% no mês atual e 50% no mês futuro, tá? Então, mas a ideia é justamente essa, que eu incorpore, deixa eu voltar aqui, que eu incorpore aqui a parcela, tá, rateando ela entre meses que tem custos diferentes, tá? E aí a gente entra no conceito de PEPs, que é aquele primeiro que entra, primeiro que sai, né? E no Brasil, PEPs, no conceito americano, Fee, First In, First Out, né? E esse sistema, o que ele fala? Que as unidades produzidas em um determinado período, mas concluídas no período futuro, absorvem os custos do período em que foram iniciadas. Então, é o seguinte, se eu comecei a produzir em janeiro e só concluí em agosto, em agosto, eu tenho que apropriar custos referente a janeiro, tá? E aí eu faço um equivalente de produção para eu conseguir fazer esse processo, tá? A unidade produzida absorve os custos indiretos de produção do mesmo momento em que entra em produção, ou seja, lá em janeiro. Porém, eles só serão contabilizados no momento que a unidade sair, ou seja, em agosto. Então, é o seguinte, eu aproprio o custo de janeiro, computando o custo de janeiro lá no mês de agosto. Então, a gente tem aqui janeiro, fevereiro e março. Se eu terminei a produção somente em março e o custo é de janeiro, eu tenho que fazer, de alguma forma, eu tenho que levar esse custo, tá, que eu comprei em janeiro lá para março. Essa é a ideia. Para isso, a gente faz também custo médio, tá, que eu considero como custo total aquele gasto com as unidades iniciadas em um mês, mais os gastos com as unidades iniciadas no período anterior e terminadas no período atual. Ao dividir tal custo total pelo número de unidades equivalentes produzidas, teremos o custo médio por unidade determinada iniciado o período em gestão. A gente vai fazer isso na prática, gente, mas o cálculo ele é bem simples, tá? A gente pega os gastos iniciados em um mês, soma com os gastos e unidades iniciadas no período anterior e terminadas no período atual, e assim eu tenho o custo total. Depois, o que eu faço? Eu pego esse custo total e divido pelo número de unidades. E aí eu tenho o custo médio, tá? O número de unidades efetivas aí. Bom, aqui é a parte teórica, né? Vamos para a parte prática. Vamos pegar um exemplo. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Perfeito. Vamos pegar esse caso aqui, tá? O caso do livro, página 121. Eu construí uma tabelinha aqui para a gente poder entender melhor, além do que o livro fala, tá? Mas vamos entender aqui, ó. Uma empresa produtora de cadeira, então ela faz cadeira, vai ser auditada e é preciso estabelecer com mais precisão os custos de seus produtos. Ela funciona atendendo uma rede de lojas parceiras e a sua produção é contínua. Para encerrar o ano, precisa realizar o rateio dos custos dos meses de novembro e dezembro. Olha, então ela tem uma produção, gente, que ela produz ao longo do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não é simplesmente baseado numa encomenda, igual a gente viu na aula passada e finalizou, não.
ela produz continuamente. É lógico que ela produz conforme ordem de pedido, sim, mas ela continua produzindo e não necessariamente aquilo que ela, né, produziu em janeiro, ela vai conseguir concluir, ou começou a produzir em janeiro, vai conseguir concluir no mesmo mês, não, tá? E aí ela viu, né, e ela computou e identificou seus custos indiretos de produção. Tá? Esse custo indireto de produção, o que ela obteve? 130 mil ela gastou em novembro e 120 em dezembro. Então, olha, e lá na minha planilhinha lá, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Custo indireto, então, que é essa coluna aqui, ó, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Então, ó, 130 em novembro e 120 em dezembro, ok? Isso foi o custo indireto de produção dela. Aí continua falando. Em novembro, ela iniciou a produção de 5.000 unidades, das quais 4.500 foram terminadas. Então, vamos ir registrando aqui, ó. Em novembro, ela registrou a produção inicial de 5.000, ó. Iniciou a produção de 5.000, das quais ela terminou 4.500. Perfeito. Ela ainda herdou de outubro a quantidade equivalente de 700 unidades. Ou seja, em 700 unidades, pessoal, ela herdou com produção efetiva para o mês de novembro. Então, não terminou e ela vai herdar essa produção, tá? Então, eu estou falando que em novembro, então, eu comecei com 5.000, terminei com 4.500 e eu herdei de outubro uma quantidade equivalente a 700 unidades. Quantidade equivalente já, tá? Vocês vão entender esse conceito aí, mas é a quantidade mesmo já descontada, tá? Efetivamente aquilo que foi passado para o mês seguinte, tá? Nós vamos discutir esse conceito daqui a pouquinho, mas aí continuando. A quantidade restante foi deixada para ser finalizada no período seguinte. Em dezembro, ela iniciou com 3.500 unidades, ó, 3.500, e finalizou com 2.700. E o restante foi deixado para ser terminado em janeiro. Como assim, gente? Olha que interessante, ó. Se você iniciou com 5.000 e terminou com 4.500, o que resta? 500 unidades. Se você começou com 3.500 em dezembro e finalizou com 2.700, qual que é a quantidade inacabada? 800. Então, essa coluna aqui me mostra a quantidade inacabada, tá? Até aí tá claro, pessoal? O entendimento do problema? Eu estou entendendo. Também estou. Então tá, se não entender, interrompe que eu volto, tá? Eu estou explicando bem devagar aqui, passo a passo. Então, olha, vamos lá. Primeiro, manda calcular o custo unitário da produção para novembro e dezembro. Detalhe, como pede custo unitário, gente, eu tenho que empregar o PEPS nessa jogada, primeiro que entra, primeiro que sai, considerando que o custo de novembro, ele vai ter, né, um custo diferente do mês de dezembro, já que os custos de produção, indireto de produção, eles são diferentes entre si. Ô, professor, o Heitor pediu para repetir. Ah, tá. Eu vou repetir aqui, o Heitor. Aqui, olha, eu estou só no enunciado do problema, tá? Então, o que o problema está falando? O problema está falando que tem uma empresa, tá, que produz cadeira, e ela vai passar por uma auditoria e precisa ratear os custos dela do mês de novembro e dezembro. Aí o problema vem e te fala o seguinte, olha, o custo indireto de produção no mês de novembro é 130 mil e no mês de dezembro 120. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou organizando esses dados aqui nessa planilha. Né? Olha, o custo indireto de produção é de 130 mil em novembro e em dezembro é de 120 mil. Aí, continuando organizando, é o seguinte, em novembro ela iniciou a produção dela de 5.000 unidades, só que ela só concluiu 4.500. Em novembro ela iniciou com 5.000 e finalizou com 4.500.
Então, quanto que ficou inacabado? Quanto que ela não conseguiu terminar de produzir? É o início menos o fim, né? Então, ou seja, 500 unidades ela não concluiu, tá? E aí, continuando aqui, ela falou assim, ela herdou de outubro a quantidade equivalente a 700 unidades, ou seja, a quantidade já equivalente a 700 unidades foi herdada de outubro, tá? Ou seja, foi não concluído de outubro, que justamente teria que ser alocado no mês de novembro, por isso que ela herda essa quantidade. E aí, continuando, fala que em dezembro ela iniciou com 3.500 e finalizou com 2.700, né? Ou seja, tem um inacabado de 800 unidades. Então, até aqui, eu só estou entendendo o contexto, entendendo o problema. Tá claro, Heitor? Só fala para a Ana aí se tá claro. Ah, Renige? A Ludmilla tá fazendo. Claro que ela caiu na piscina. Peraí, professor, vou perguntar aí. Quê? Ela caiu na piscina. Ô, Rodrigo, desliga o seu telefone aí, Rodrigo. Ah, foi mal, desculpa aí, gente. Eu sei que eu tô ouvindo que alguém caiu na piscina aí, gente. Cuidado aí para não afogar. Vai afogar aí o povo aí, ó. Ô, Ana, eu só estou aguardando o ok do Arthur aí para ver se ele entendeu. Agora o Arthur nem está na chamada mais, olha. Não é Arthur não, né, Heron? É Heitor. O Heitor nem está mais em chamada aqui. Ah, não, agora ele está. Eu tenho um pé. Será que o Heitor conseguiu pegar? Peraí, que eu vou mandar mensagem aqui no particular dele aqui, peraí. Ele disse que a internet dele tá caindo toda hora. Deve ser a Entendi. internet por causa da chamada, né? É. Fala com ele que a aula está sendo gravada de qualquer forma, tá? Mas aí eu vou ficar disponível depois da aula também e tal, tá? Tá bom, vou falar com ele. Bom, aí, pessoal, uma vez entendido o problema, que até agora o que eu fiz foi só organizar as ideias, tá? O problema vem em pede. Calcule o custo unitário da produção para novembro e dezembro. Então, gente, o custo unitário ele vai ser diferente para cada mês. Por quê? Você não terminou a produção, né? De qualquer forma, ele é diferente já seria diferente, né? Quando a gente tem quantidades diferentes de produção, ele é diferente, né? O custo unitário é o custo total dividido pela quantidade de produção. Neste caso específico deste problema, a gente ainda tem um elemento que opa, eu não acabei de produzir tudo em um determinado mês, ficou um pedaço para ser produzido no próximo. E aí vem a pergunta, como é que eu faço esse rateio? Tá? E aí depois ele me pede o custo da produção acabada para novembro e dezembro e o custo do estoque de produtos acabados para ambos os meses. Falando que vou fazer, que a empresa adota, no caso, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer, então? Tá? Como que a gente calcula isso? Veja que todos os dados já foram lançados. Então, olha, eu vou lá na planilhinha aqui, que eu criei aqui, para ficar mais tranquilo. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar o cálculo do livro também. Mas, primeira coisa que eu preciso entender, gente, é justamente a quantidade equivalente, tá? Como assim?
Olha, o problema, já te falo o seguinte, que em outubro você tinha uma quantidade equivalente que ficou para novembro de 700 unidades, né? 700 unidades para ser apropriadas em novembro. Em novembro, olha, eu iniciei com 5.000, terminei com 4.500, e aí eu tenho um inacabado de 500 unidades. Mas assim como a gente viu lá, na parte lá dos slides, na parte teórica, como que é feito esse equivalente, tá? A empresa, no caso, como é uma produção de novembro, que está ficando para dezembro, ela adota 50%, tá, deste valor que iria para dezembro e 50% é apropriado em novembro, tá? Então, o que eu faço? Eu divido aqui por 2, eu multiplico por 50%, as 500 unidades do inacabado, tá? E aí eu tenho aqui 250 unidades em novembro, tá? Que vão passar para dezembro e, no caso de dezembro, 800 dividido por 2, eu tenho 400 unidades, tá? Que vão passar para janeiro. Isso é o equivalente, tá? Quando a gente fala de equivalência. Então, a quantidade equivalente, ele já me falou que eu herdei de outubro 700 unidades como quantidade equivalente. No caso de dezembro, ele vai herdar como quantidade equivalente, no caso, os 250, e janeiro, que é o mês depois de dezembro, herda um equivalente de 400. Apesar que janeiro não é o alvo desse problema, né? O problema só está perguntando novembro e dezembro, tá? Então, eu sei que dezembro está herdando o equivalente de novembro e janeiro depois vai herdar, né, de dezembro, assim como de novembro herdou os 700 de outubro. Até aqui, tá claro? Sim. Ô, professor, minha bateria tá acabando do celular e eu tô tentando entrar pelo computador, aí você tem que deixar eu ingressar aí. Ah, sim, você já virou, vocês todos já são participantes, então vocês nem precisam, eu nem preciso deixar mais não, tá? Mas é porque eu tô de outro computador. Ele é vinculado a um e-mail, mas aí aparecendo aqui, tô vendo aqui. Tá vendo? Admiti já. Ah, tá. Já achei aqui. Beleza, obrigada. Né? Bom, tá claro o restante do pessoal aí? Fernandas, Heitor, Rodrigo, essa Tá questão sim? do equivalente? Sim. Vai me dar agora. Então, Sim. Então, gente, a quantidade, então, que realmente novembro finalizou, vai ser o quê? Aí que vem, tá? Eu vou somar aquilo que eu finalizei, novembro, que é 4.500, com aquilo que eu herdo equivalente do mês anterior, que é 700, com mais aquilo que ainda fica no mês de novembro, tá? Que é os 250 de inacabado equivalente. Veja bem, né, gente? A gente está falando, ó, 700 eu herdei do mês de outubro, que depois, né, o estoque ficou para ser apropriado em novembro. Olha, eu sei que o inacabado nominal, tá? É de 500 unidades. Por que é nominal? Se eu subtraio, né, 5.000, que eu comecei e terminei com 4.500, eu tenho 500 unidades. Mas eu não posso considerar essas 500 unidades como uma quantidade realmente que eu né, vou finalizar, porque 50% vai ficar para o mês seguinte. Então, por isso que eu somo com a equivalente, a quantidade equivalente. Então, o que eu faço? Quantidade que eu finalizei, mais quanto que eu herdei, mais quanto que ficou, que é 50% dos 500. Até aí, tá claro aqui, ó, a quantidade finalizada, então, 4.550. Que, de fato, tá, eu tive de produção em novembro. Tá claro? Sim. E aí, gente, no livro aqui, ó, vocês vão ver o primeiro passo é determinar as quantidades iniciais e finais em janeiro, que é aquilo exatamente que eu fiz, ó.
700 eu herdei, mais 4.500 eu finalizei, mais os 250 do equivalente, ok? Então, deu 5.450. Aí, gente, a gente vê aqui que o livro mesmo, ele vira para a gente e fala, olha, o CIP, né, de novembro é 130 mil. Ó, que bacana. Então, o que eu faço? Se eu dividir 130 mil, que é o custo, né, indireto de produção, pelo os 5.450, que é quanto que eu produzi, eu tenho meu custo unitário. Olha lá, o meu custo unitário de 23,85 é justamente 130 mil dividido por 5.450. Dá 23,85. Olha aqui que interessante, ó, 23,85, então é o meu custo unitário, né, que é os 130 mil dividido por 5.450. Beleza. Então, isso aqui é mais fácil, mais tranquilo e tal. Aí, gente, o que eu faço, então, agora? Para eu entender, né, o custo de produção acabado, que é justamente esse custo aqui que pede aqui, ó, eu calculo o custo da produção acabada, porque o custo unitário da produção de novembro a gente já sabe qual que é, 23,85, está aqui. A de dezembro a gente vai fazer daqui a pouquinho na linha de baixo, mas é 23,85. Aí o segundo fala assim, olha, e o custo da produção acabada de novembro? Então, o que eu faço, gente? Eu pego a quantidade efetivamente finalizada. Quanto que eu finalizei? É justamente os 4.500, que o problema já fala, mais os 700 que eu herdei. Essa quantidade aqui, gente, é a quantidade efetiva que eu finalizei. E eu pego esse custo de unidade, né, unitário de produção, considerando já essas transferências, considerando já o método PEPS, e multiplico 5.200 por 23,85, eu tenho, então, um custo de produção acabada. Olha lá, custo da produção acabada, então, é 23,85 vezes os 5.200, tá? E aí, o custo do estoque é o mais fácil ainda. Olha, qual que é o estoque que eu tive? Gente, é o estoque efetivo. É o estoque que, de fato, fica em novembro, que é 250. 250 a um custo de 23,85, que já é o custo considerando essas transferências, eu tenho o custo do estoque de 5.963. Essas diferenças que vocês estão vendo aqui é porque eu estou considerando todas as casas decimais, tá? O Excel considera. Aí dessas diferenças aí de reais aí, né? 124.036, aqui deu 0,20, né? Se eu tirar essa casa aqui, ó, aí batia, tá vendo? Com o do livro, só que eu estou considerando o cálculo, né? Da planilha mais exata. Então, essa quantidade aqui, ela é exata, tá? O livro está aproximado. Deixa eu ver se tem alguém chamando, o Heitor chamando aqui. Bom, até aqui, pessoal, vocês entenderam aqui, então? Sim, eu estou até fazendo uma planilha aqui para eu tentar entender melhor. Tá. Sim. E aí, agora vamos para dezembro, tá? Dezembro é a mesma coisa. Ó. Iniciou 3.500, finalizou com 2.700. Eu tive de inacabado o quê? 800. Só que, olha, o equivalente meio a meio, né? Meio fica nesse mês, meio vai para o próximo. Então, 800 dividido por 2 é 400. Logo, eu tenho como quantidade finalizada aquilo que eu terminei de 2.700, mais aquilo que eu herdo de novembro, que é 250, mais aquilo que fica, né, de 4, que é 400. Aí eu tenho finalizado de 3.350. Quando eu tenho um CIP de 120 mil reais, que igual o próprio, né, problema já fala, eu divido 120 mil por 3.350, eu tenho, então, 35,82 de custo unitário. Eu somo aqui, então, aquilo que eu finalizei com aquilo que eu herdei, né? E aí eu tenho efetivamente finalizado 2.950. Quando eu multiplico pelo custo unitário, a minha produção efetiva, eu tenho 105 mil reais. É justamente esses 105 mil reais aqui que vocês veem aqui
No problema 105.669, né, por questões de arredondamento, já falei, o exato 105.671,64, e o custo do estoque é simplesmente o custo unitário vezes aquilo que eu tenho de quantidade equivalente, que é 400 aí. Então, deu 14.328,36. Tá? 14.328. 400 vezes 35,82. Tá? O meu custo do estoque, 400 vezes 35,82. E aí eu pergunto para vocês, tá claro? Entenderam? Tranquilo demais? Sim, eu entendi. Eu fiz passo a passo, gente, justamente para vocês entenderem de uma forma mais tranquila, porque se vocês forem ler o livro de uma forma mais corrida, fica mais difícil compreender. Porque a ideia é justamente, olha, estou produzindo, continuo produzindo, se eu não terminei de produzir, é mais do que justo que essa parcela que eu não concluí de produção, eu realizo o rateio com o mês seguinte. No caso, eu chamo de quantidade equivalente, esse rateio de um mês para o outro, e aí os meus custos vão ser, obviamente, vão variar em função dessas diferenças que eu tenho aí de transição, que é essa gracinha aqui, ó. Essa quantidade equivalente que um herda, né? Cada mês herda do anterior. Bom, deixa eu voltar aqui para o modo visual. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu entendi bem também, professor. Ah, que bom. Então eu cumpri minha função de professor. Beleza, pessoal. É isso, tá? A aula está sendo gravada, né? Vou disponibilizar a gravação dessa aula, também fica disponível aí para vocês aí. A galera do TCC aí, eu acho que vocês estão na última semana, né? Praticamente, lembrando, dia 4/5, no máximo, já tem que estar tudo postado, né? Até dia 3, né? Então, não deixe de postar o TCC lá não para a galera do TCC. Tá bom? No mais, muito obrigado aí. Bom final de semana para vocês. Boa noite. Valeu, Wilker. Até semana que vem, quarta-feira. Até lá. Se Deus quiser. Obrigado, tá, gente? Valeu, abraço. Abraço. Até, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigado.